Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula, referente à resolução de problemas de valor inicial lá na equação diferencial por meio de métodos numéricos. E aqui eu vou estar construindo o método de Euler, visto a partir do teorema de Taylor para uma função de duas variáveis vistos na videoaula passada, tá certo? Então vamos tentar aqui desenvolver as ideias desse método. Ele é um pouquinho complicado, né? Então peço desculpas aí, a videoaula pode ficar um pouquinho entediante, mas a utilização é tão fácil quanto o método de Euler, certo? Sem tantos problemas assim. Então, qual o objetivo desse método? Olha, então a gente quer, queremos determinar A1, alfa1, beta1, tais que esta função aqui, ó, A1, f de t mais alfa1, y mais beta1, nos forneça uma aproximação desse carinha aqui, ó. T2 igual a f de ty mais h sobre 2 f' de ty. Então, esse é o nosso objetivo. Determinar esses coeficientes de modo que eu tenha uma função nesta forma aqui, nesse formato aqui, para aproximar esse objeto aqui. Com erro, de modo que, claro, o legal aqui é com erro não maior que OH sobre 2. Ou seja, no método de Euler, se você lembrar, o erro lá era de ordem H. Então aqui agora você tem um método de ordem H ao quadrado. Se você imaginar que esse H é um número pequeno, normalmente entre 0 e 1, ele vai estar sendo multiplicado por esse objeto aqui, então você vai ter uma aproximação melhor do que um erro de ordem H, certo? Então esse erro aí, quer dizer, é o tamanho do passo, né? Então quanto menor o tamanho do passo, mais próximo da solução você vai ter. Então, ó, o que acontece? O que vem a ser esse objeto? Vamos olhar separado para essa f' de ty. O que ela é? Note que aqui, quando eu coloco a linha, eu estou falando da derivada em relação somente à variável independente, que é o t. Então isso aqui é df dt de ty. Só que, quando eu derivo em relação a t uma função como esta, eu tenho que me lembrar que eu vou derivar tanto a parte em t quanto a parte y. E quando eu derivar a parte y, eu tenho que ter a derivada dessa interna aqui. Então, isso aqui vai ser assim, ó, df dt ty em relação a t, mais df dy ty em relação a y. Só que, o que acontece? Quando eu derivo isso, eu tenho que pensar na y' de t. Só que, se você lembrar, a gente está num PVI, num problema de valor inicial, e essa y' de t, eu não sei se você vai se lembrar, y' de t é a nossa f de ty. Tá certo? Volta lá. Logo que a gente definiu o problema de valor inicial, a gente falou que você tem que organizar a EDO antes de resolver, de modo que fique y' de um lado e tudo que não for y', que não depender da derivada, vai ficar do outro como uma f de ty, tá certo? Então, volta lá e dá uma olhadinha nessa parte. Se a gente for pensar agora no polinômio de Taylor T2, nesse cara aqui, como é que fica jogando essa coisa aqui dentro? Então a gente teria isso aqui, ó, T2, né? Aqui é T2 de ty, viu gente? Eu não coloquei, mas desculpa esse errinho. Ty vai ser o quê? Vai ser a f de ty, né? Que ela já estava aqui, h sobre 2, vezes essa coisa que a gente acabou de achar aqui, ó. Esse objeto todo. Então vai ser df dt de ty mais df dy de ty vezes f de ty. Desenvolvendo isso aqui, distribuindo esse h, a gente vai ter o seguinte, ó, f de ty mais h sobre 2 df dt de ty mais h sobre 2
Aí aqui, só desenvolver, né? Só estou fazendo isso. df, dy, de ty, f de ty. Tá certo? Onde é que eu estou querendo chegar com isso aí? Agora vamos tentar analisar, expandir a funçãozinha dada nossa aqui no começo, ó, não sei se você lembra dela, num polínômio de Taylor de primeira ordem em torno de xy, ou seja, analisemos o polinômio de primeira ordem de A1f de t mais α1, y mais beta 2 em torno de x, y. Certo? Então o que a gente vai obter quando a gente analisar essa função aí, em torno de x, y? A gente vai obter uma coisa assim, ó. A1f de t mais α1, y mais beta 2, vai ser quem? Aí é só a gente analisar. Né? Vai ser A1 vezes. Esse A1 aqui é uma constante, então ele fica aqui fora. Então vamos analisar só essa parte aqui de dentro. Porque a gente envolve derivadas, né, com a constante multiplicando, a gente vai puxar ela para fora. Então isso aqui vai dar assim, f de ty mais t mais α1 menos t df dt de ty, tá certo? Então basicamente eu não fiz nada aqui, eu só substituí. Estou expandindo em torno do coisa, então essa função aqui, então você sempre subtrai, e é em função de ty, cuidado, opa, aqui é ty, desculpa, botei xy, então vai ser esse cara aqui menos a expansão em torno do ponto, menos t, e aí vou ter um outro termo, que vai ser esse aqui, ó, sempre o a multiplicando todo mundo, y menos, mais beta 1 menos y, derivada parcial de f em relação a y, tá certo? De t, y, mais um R1 de t mais α1, y mais beta 2, onde esse resto, né? Então eu vou ter esse pedaço aqui, basicamente não fiz nada, tá certo? Onde eu vou ter esse R1 dado por isso aqui, ó, R1 de t mais α1, y mais beta 1, igual. Note uma coisa interessante, ó, gente, aqui vai cortar, ó, vai ficar só o α1, aqui vai cortar, vai ficar só o beta 1. Por que eu falei isso? Porque na hora do erro eu já vou colocar, porque eu vou ter várias, vou ter esse cara menos esse tipo ao quadrado, tá certo? Y mais beta 1 menos y ao quadrado. Então eu vou botar só o beta 1 e o α1 ao quadrado, certo? Então, se você voltar lá na expansão, então você vai ter α1 ao quadrado sobre 2. Quem vem agora? Vem a derivada parcial d2 f dt2 de um que si e um mi. Volta lá na videoaula passada, você vai ver que existe um cara, quando o erro para, vai existir um cara que vai ser aquela parte infinita, só que você expandir num termo só. Você colocar aquela parte infinita num termo só. Mais α1, beta 1, derivada parcial agora df, d2f, dt, dy, de que si e mi, mais o último termo que vai ser esse aqui, só que com beta e a derivada parcial em relação a y, mais não sei se vai caber aqui, vou botar logo aqui embaixo, ó, beta 1 ao quadrado sobre 2, derivada parcial segunda em relação a y, de que si e mi. Então esse aqui vai ser o erro, certo? Embora aqui nesse primeiro ponto, a gente está tentando mais trabalhar com essa parte aqui, a parte que não é o erro, tá certo? Então, ó, onde é que a gente chega? Deixa eu só pegar aqui a flanelazinha. A gente chega aqui, ó. Vamos observar o que a gente já tem. Então, ó, desenvolvendo aqui, eu não sei se você vai ver, vamos jogar esse A aqui para dentro, e a gente vai chegar no seguinte, ó. A gente vai ter assim, A1, f de t, y, mais A1, α1, df, dt de t, y,
certo? Que é só jogar esse A aqui para dentro, tá certo? Não estou fazendo nada demais. Mais um A1, beta 1, DF, DY, de TY, certo? Então eu só desenvolvi esse cara aqui, tá certo? Só passei esse A para dentro. Agora vamos fazer uma comparação com o que a gente já tinha lá do começo, porque infelizmente aqui eu não consegui fazer sem apagar, mas esse primeiro termo aqui, ele era igual ao F de TY. Esse segundo aqui, ele era igual a o H sobre 2, eu não sei se você vai lembrar, volta aí a videoaula, certo? Que vai ter lá anotado. Ele vai ser H sobre 2, se eu não me engano, DF dt de TY, mais o outro, ele vai ser H sobre 2, F de TY. Vou trazer o F de TY para frente, aí você vai ter a DF dy de TY. Porque a gente vai ter que comparar agora essas coisas. Ó. Então, se eu comparar esse termo aqui... Opa, desculpa, passei aqui errado. Ó. É um teorema um pouquinho... uma construção um pouquinho... Parece um pouquinho complicado, mas é bem tranquilo. Se eu comparar esse cara com esse, eu vou chegar que meu A1 vale 1. Se eu comparar esse cara aqui com esse, ó... eu vou chegar o quê? Ó? Esse cara aqui está igual, então eu vou chegar aqui, e o A1 é 1, então eu vou chegar aqui, o alfa 1, ele vale H sobre 2. E da mesma forma, ó, comparando esses termos aqui, esse cara aqui está igual, o A1 ele vale 1, então o beta 1 vai ser quem? H sobre 2 F de T mais TY, né? Então vai ser, o beta 1 vai ser H sobre 2 F de TY. Então eu achei os coeficientes que eu queria, certo? Então a gente tem essa seguinte coisa aqui, ou seja, T2. Se a gente ignorar o erro, né? Ele vai ser o quê? Só para a gente reescrever aqui de novo. Era T mais alfa 1, né? Y mais beta 1. Então, isso aqui vai ser o quê? 1 vezes F de T mais H sobre 2, Y mais beta 1, H sobre 2, F de T, Y. Tá certo? Então, aqui a gente conseguiu determinar o valor de A, F, beta e resolver a nossa indagação inicial. Porém, se você voltar lá no método de Taylor, de ordem 2, o que a gente tem? A gente vai construir o método exatamente agora, o método de ordem. Então, ó, se eu pegar T2 de TY no método de Taylor de ordem 2 e substituir por esse cara aqui, F de T mais H sobre 2, Y mais H sobre 2, F de T, Y, eu vou obter o método de Euler, que é esse, do ponto médio, desculpe, que é esse aqui, quer ver? Eu anotei ele aqui, é esse aqui, ó. W0 vai ser alfa, e o WI mais 1 vai ser esse carinha aqui, ó, WI mais H, F de... Aí vem esse cara, né? TI mais H sobre 2. O Y passa a ser WI, é tipo parecido com o método de Euler, né? O Y passa a ser WI mais H sobre 2, F de TI, WI. Então esse é nosso primeiro método de ordem 2. Ou seja, ele vai produzir uma solução melhor do que, por exemplo, o método de Euler. Aí na próxima videoaula eu vou estar aplicando esse método aí. Uma informação importante, claro, esse I ele funciona do mesmo jeito, né? O I ele vai de 0, 1, 2 até n menos 1. Ou seja, você tem n passos, né? Porque você começa do 0 e vai até n menos 1, você tem n passos. Então esse é o primeiro método. Aí na próxima videoaula eu vou estar trazendo um exercíciozinho sobre ele, tá certo? Um exemplo. E aí a gente desenvolve mais outros 2 métodos também. Tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido. É uma aula um pouquinho difícil, repassa ela de novo, não é tão fácil, né?
Assim, não é que ela não é tão fácil. Pelo quadro ser pequeno aqui, a gente já apagou algumas coisas aqui que se ficasse no quadro talvez ficaria um pouco mais fácil. Mas é isso aí, muito obrigado, até a próxima.